Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para uma participação no estudo do Centro Espírita Irmã Rosa e hoje vamos trabalhar um tema que tem sido bastante falado, especialmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, ainda com restrições, algumas coisas lentamente vão retornando. É importante que a gente pense bastante sobre esse tema. E, inclusive, o capítulo que nós vamos utilizar para essa reflexão de hoje está no livro A Gênese, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec. Existe esse tema sendo abordado em diferentes obras espíritas. Inclusive, quem quiser ter uma fonte de pesquisa, encontrar mais material sobre isso, eu recomendo que entre num site chamado Kardecpedia, que é um material muito bacana, organizado por um grande estudioso espírita, o Cosme Massi, lá de Curitiba. Então, se você entra nesse site, você consegue, por exemplo, colocar transição planetária, sinais dos tempos, palavras-chave, e encontrar em todas as obras básicas, e inclusive na Revista Espírita, nos diferentes anos da Revista Espírita, nós encontramos várias mensagens, algumas que foram utilizadas nas obras básicas, outras não, que foram recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre esse tema da transição planetária, da nossa evolução individual e coletiva. Quando falamos nesse tema, um primeiro ponto interessante é que em diferentes culturas, não só na nossa cultura, não só na doutrina espírita, mas em diferentes culturas, em diferentes épocas, essa temática de uma mudança, isso sempre permeou. Só que isso sempre veio também com muitas alegorias, com muitos simbolismos. Inclusive, volta e meia, Hollywood produz algum filme que traga isso de uma forma bastante forte, que traz inclusive um certo receio de fim do mundo, de finais dos tempos. E com a doutrina espírita, quando nós temos informações da espiritualidade sobre esse tema, é como se a gente fosse tirando um pouquinho alguns simbolismos, algumas coisas que fomos levando ali ao pé da letra e entendendo de que forma se opera essa transição. Tudo na natureza, tudo nas leis de Deus leva um certo tempo, é gradativo, basta que a gente observe os próprios fenômenos da natureza. Existe um ciclo, existem fases, gradações. Então, não existe uma violência das nossas consciências no que toca à nossa evolução individual. Também não existe uma violência evolutiva em relação à nossa transformação coletiva. Agora, existe um tempo, uma determinada faixa em que é esperado que dentro daquela faixa que não tem uma data específica, não tem um marco específico, mas passado uma determinada etapa, existe uma expectativa de que tenhamos avançado em alguns aspectos pela quantidade de oportunidade que tivemos. Quando a gente observa, inclusive, aquela fábula, aquela parábola que eu gosto tanto, que é a parábola do joio e do trigo, Jesus está ali nos falando desses ciclos da natureza que nos dão informações dos nossos ciclos individuais e dos nossos ciclos coletivos. Quando ele diz que a gente não deve arrancar o joio, a erva daninha abruptamente, antecipadamente, antes do momento propício, que há o tempo em que a gente deve esperar, permitir inclusive que a erva daninha cresça junto com o trigo, junto com a boa semente, para somente no momento propício, passado esse tempo de espera, de renovadas oportunidades, é que chega o tempo da ceifa. E aí, no momento da ceifa, dizei aos ceifeiros: arrancai o joio, atai-o em molhos para os queimar,
e o trigo recolhei no meu celeiro. Então, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, a gente acharia que tem um dia lá do juízo final, um dia específico, e que aí separa direita e esquerda, ovelhas e lobos. Mas eu vou ler algumas passagens aqui da Gênese para que a gente vá compreendendo de que forma que essas falas de Jesus, aqui no capítulo 17, Sinais Precursores, nós temos várias falas de Jesus referentes a essa transição, a essa mudança, e que Kardec vai trazer luzes de entendimento para que a gente não fique numa interpretação descontextualizada ou muito ao pé da letra, porque é importante que a gente tenha a capacidade de ultrapassar a letra, né? Como Paulo dizia, a letra mata, o espírito vivifica. E muitas vezes a gente pega assim e quer ir ali ao pé da letra. Pega um livro incrível como aquele que foi escrito por João sobre o Apocalipse, repleto de símbolos. Se a gente leva muito ao pé da letra, a gente vai desrespeitar todo o entendimento que a doutrina espírita nos oferta sobre as oportunidades renovadas, sobre a espera sempre paciente de Deus em relação à criatura e sabendo que existe sim um momento propício à ceifa, mas a forma de se fazer a ceifa não é nos nossos parâmetros humanos. Na nossa imaginação é difícil a gente alcançar o que seria uma ceifa para Deus, o que são oportunidades renovadas para Deus, porque a gente imagina conforme o nosso estágio evolutivo, a gente imagina conforme as nossas limitações. Então, o que a gente imagina? Destruição, vai acabar com tudo, o planeta vai deixar de existir, a gente só imagina esse tipo de coisa. E esses fenômenos podem fazer parte do processo? Podem, mas essa não é a parte mais importante. Vamos então à leitura de alguns trechos para que a gente aprofunde a nossa compreensão. Então, aqui nesse capítulo 17, o que Kardec vai fazer? Ele vai pegar várias passagens de Jesus que estão lá no Novo Testamento, passagens de Mateus, de Marcos, e ele vai trazer essas falas que teriam essa referência mais direta e ele vai depois abordar ponto a ponto para que a gente compreenda melhor. Eu não vou ler todas porque são muitas as que ele separou, o nosso tempo é curtinho, mas eu vou escolher uma que é a minha preferida. Em Marcos 13, 32, e a que eu vou ler depois, está em João 16, 20 a 22. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E a outra. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto um homem no mundo. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Olha que coisa linda! Essa referência à dor do parto. Gente, que coisa incrível, não é mesmo? Se a mulher lembrasse em detalhes a experiência do nascimento de um filho, a gente lembra alguma coisa, mas muitas eu já trabalhei com grupos de mulheres, grupos de gestantes e de puérperas, e é muito comum que as mulheres aleguem um certo esquecimento, lembra de uma coisa, mas tem uma parte meio nublada da coisa. Lembra que doeu muito, mas não tem a dimensão exata daquela dor
que é uma dor quase insuportável. Por quê? Porque se a gente lembrasse detalhadamente essa dor, possivelmente não teríamos mais filhos, não é verdade? Então, na sequência dessa dor, vem um êxtase, uma alegria. O nosso corpo é inclusive bombardeado desse hormônio que proporciona essa satisfação de ver aquela criança formada que saiu de dentro da mulher. Existem também mulheres que mesmo nesse momento posterior sentem ainda uma dificuldade de se conectar com aquele momento, mas a grande maioria passa sim por esse momento de êxtase, por esse momento de júbilo. E aqui, quando trata desses tempos que são chegados, Jesus faz uma referência direta a isso. Então, as duas informações principais dessas falas, existem outras, não vamos de forma alguma esgotar o tempo aqui, mas esses são dois pontos que eu considero muito importantes, pelo menos para mim, foram pontos muito importantes no meu estudo, que é essa data chegada. Jesus disse aqui claramente, olha, esse dia eu não vou te dar a data, porque quem sabe essa data é Deus. Gente, olha que lindo isso. Ele diz que nem ele sabe essa data, que nem os anjos sabem essa data, que quem sabe essa data é Deus. Isso é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é essa questão da dor seguida da alegria, do êxtase. Se nós pudéssemos escolher, possivelmente escolheríamos não ter dor. Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele vai falar da dor como uma potência da alma, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele nos diz: a dor e o prazer são extremos da sensação. Se você não sente a dor, você também não sente o prazer. Se você anestesia a dor, é o mesmo canal que você precisa para ter o prazer. Então você anestesia o prazer. Observe na nossa própria vida como muitas coisas que a gente diz assim, eu estou chorando de alegria, estou chorando de emoção, aquilo está atrelado a uma dor. A dor do seu suor, a dor do seu esforço. Isso faz com que na hora da conquista venha esse êxtase, que está diretamente conectado àquelas noites que você não dormiu, a toda a sua dedicação, ao que você abdicou. Quando a coisa é muito sem nenhum tipo de esforço, dificilmente a gente tem aquele prazer posterior. Parece que fica vazio de significado. E Jesus está trazendo aqui essa informação para nos dizer, não será fácil. Ele está falando de um parto. Tem coisa mais difícil do que um parto? É o nascimento de uma geração nova, de um novo momento para a humanidade terrestre. Então, se nós ainda estamos num planeta de provas e de expiações, e quais são as características desse planeta? Quando a gente analisa a maioria dos seus habitantes, encontramos ainda, porque a gente fala planeta, mas a gente está falando dos habitantes desse planeta, não é verdade? Então, se pegasse toda essa humanidade terrestre e mandasse para um planeta mais evoluído, e temos notícias que Júpiter é um planeta mais evoluído, se nós fôssemos povoar Júpiter, faríamos algo parecido com o que temos feito aqui. Então, o planeta é um locus, mas a questão são os habitantes. Então, o que é interessante? Um planeta de provas e expiações, que é a característica, a situação atual em que ainda nos encontramos, em transição gradual, lenta, processual para a regeneração. Mas um planeta de provas e expiações, a maioria dos seus habitantes ainda trabalham, ainda sentem, ainda vibram, ainda pensam mais no mal do que no bem. Sabemos que o mal, como uma coisa em si, não existe. O mal é a ausência do bem. Inclusive, se eu não faço o bem, não tem esse lugar neutro, né? Esse lugar em cima do muro que a gente às vezes quer ficar, não tem. Ou eu estou no bem, ou eu estou na ausência do bem.
como a escuridão como uma coisa em si não existe. É a ausência da luz. Então eu preciso movimentar o bem, pensar no bem, sentir no bem, para estar realmente no bem. Movimentar essa energia do bem dentro de mim e fora de mim. Purificar os meus sentimentos, trabalhá-los, não escondê-los, não colocá-los embaixo do tapete. Então, à medida que o planeta vai passando por esse processo de regeneração, de transição, o que vai acontecendo? Nós somos convidados a uma nova classe, digamos assim, pensando classe no sentido de escola. É como se a gente estivesse sendo convidado a dar um passinho evolutivo, a avançar um pouco. E aí nós temos informações bem interessantes aqui que eu gostaria de ler no livro A Gênese, no mesmo capítulo, mas agora no item 56 do capítulo 17. Porque se a gente fizer uma análise nossa coletiva, o que a gente vai perceber? Se a gente olhar lá aquele homem primitivo, ou mesmo se não for o homem primitivo, mas se a gente remontar 2.000, 3.000 anos atrás, a gente vai perceber que houveram avanços, nós caminhamos. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, nós caminhamos. Só que nós caminhamos muito mais num aspecto do que no outro. No Livro dos Espíritos, temos a informação que no nosso processo evolutivo individual, temos duas asas que precisamos equilibrar para o nosso progresso. Uma dessas asas trata da questão do conhecimento, desse avanço no aspecto da sabedoria, que é o verdadeiro conhecimento. Não é o conhecimento, não é a evolução intelectual no aspecto de acúmulo de informação, de virar alguém que simplesmente sabe repetir coisas. Mas o ponto de luz realmente do aspecto intelectual é a sabedoria. É aquilo que, mesmo que você reencarne e as informações dos livros que você leu, aquilo seja apagado, mas você internalizou o que é o essencial daquelas informações. Nós percebemos quando entramos em contato com Googles ambulantes, que sabem repetir um monte de informação, citar um monte de coisa, e quando travamos contato com verdadeiros sábios, com pessoas que têm, inclusive, às vezes, mais a sabedoria da vida do que a sabedoria dos livros, porque é uma conquista daquela alma realmente. Então, isso é uma asa. E existe uma outra asa, que é a asa dos aspectos morais, dos sentimentos que já conseguimos realmente desenvolver, purificar. Essa parte aqui que vai trazer ali a nossa humildade, a nossa simplicidade, a nossa caridade, a nossa fraternidade. Essa asa daqui, gente, uma característica importante nossa como coletividade é estar com essa asa meio desregulada. Imaginemos um avião ou um pássaro que as duas asas estão em desequilíbrio, precisa das duas asas para que ele consiga planar com êxito. Então, o que acontece? Uma característica importante nossa quando a gente dá uma olhada coletivamente. Avançamos intelectualmente, construímos universidades, templos do saber. Temos hoje um Google, olha que coisa interessante. Por mais que isso seja mais o aspecto do conhecimento, mas ajuda também na sabedoria, o acesso à informação, o acesso às letras. Houve tempo em que poucas pessoas tinham acesso a essa iniciação espiritual, inclusive. Leon Denis vai tratar disso no livro Depois da Morte, Doutrina Secreta. Outros autores também vão tratar disso. Então, isso era difícil você acessar. Hoje é um acesso a avanços tecnológicos, a mais conforto. Pois é, mas quando a gente olha essa outra parte, a gente é capaz de ler coisas que foram escritas tanto no cristianismo, tanto palavras de Jesus, quanto olhamos também ensinamentos do Egito, ensinamentos da Grécia, dos filósofos clássicos, ensinamentos da Índia. E hoje, gente, passado tanto tempo,
ainda parece uma coisa que a gente não sabe fazer. Temos tanta dificuldade ainda com a fraternidade, com a humildade, com a simplicidade. Tudo isso permanece tão atual. Ao mesmo tempo que a tecnologia avança a passos largos e uma pessoa que nasce hoje, talvez daqui a 10 anos as coisas de hoje já estejam defasadas. A gente troca de celular tão rapidamente, mas esses aspectos morais, eles continuam necessários, continuam atuais de uma forma que a gente poderia ler algumas coisas e dizer, isso aqui é simples, isso aqui eu já faço, mas não. A gente ainda lê e fala, meu Deus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente não consegue fazer isso ainda. Então, uma característica importante, uma dificuldade nossa coletiva e que atrapalha esse nosso processo, que, digamos assim, desacelera o nosso processo rumo ao planeta de regeneração, é esse desequilíbrio das asas, é essa dificuldade nossa, inclusive, de valorizar. Porque quando a gente educa os nossos filhos, eu estava assistindo uma palestra esses dias de uma filósofa que eu admiro muito, a Lúcia Helena, e ela dizia assim, a gente educa os filhos pensando o que você vai ser quando você crescer. E isso é muito pensando nessa parte, inclusive muito material, profissional, na verdade. Mas a gente não pergunta o que você vai ser para crescer. Quais os valores morais que nós vamos desenvolver na sua vida, né? Que é dessa outra asa aqui. Então eu vou ler para vocês. Kardec vai dizer que, apesar de todas as alegorias e de todas essas questões simbólicas, há grandes verdades a se ocultarem sob essas alegorias. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado, na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz, da fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, visto, dizer ele, que depois dos dias de aflição virão os de alegria. E olha que interessante, não é mesmo? Quando se fala em planeta de regeneração, que informações nós temos dessa nova etapa para a qual estamos caminhando lentamente, mas estamos caminhando? No planeta de regeneração ainda não é um mundo feliz. Ainda o mal, ele ainda não está reinando plenamente. O bem, ele ainda não está reinando plenamente. Ainda existe o mal. Qual que é a diferença? É que o mal, ele não prevalece, como acontece ainda no nosso planeta de provas e expiações. Então é como se a balança começasse a equilibrar para o outro lado. O bem, ele deixasse de ser tímido, ele agisse com mais vigor, a ética, a moral, a fraternidade começassem a pesar mais. E é interessante porque a gente ainda não consegue efetivamente fazer isso, mas nós temos pelo menos falado mais sobre isso. Hoje nas escolas já existem tentativas, ainda com uma certa dificuldade de que isso aconteça nas escolas públicas, mas nas particulares já existem ali algumas iniciativas de trazer valores, educação socioemocional, existem projetos sociais que trabalham essas questões. Então a gente ainda não consegue efetivamente vivenciar isso, mas hoje a gente já conversa sobre isso, a gente já verbaliza essa necessidade. Hoje nós já avançamos nas questões das minorias e de tudo isso que quando Jesus trazia, as pessoas ficavam assim, meu Deus, ele está subvertendo. Havia o tempo inteiro uma questão com Jesus de que ele estava subvertendo a lei da época.
porque era uma época em que existiam questões, demarcações dos lugares, das diferenças, esse é o meu povo, essa é a minha tribo, muito maiores. Por mais que hoje exista preconceito, exista racismo, temos muito a avançar nessa asa moral, individualmente e coletivamente. Mas nós estamos começando a olhar para isso, começando a falar disso, e isso já é um avanço. Porque a gente só tem como trabalhar, a gente só tem como avançar naquilo que a gente enxerga. Enquanto a gente achar que já está tudo maravilhoso, que somos fraternos, né? Como a gente inclusive achava aqui no Brasil, somos fraternos, somos amáveis, somos um povo maravilhoso. Aí a gente se acomoda, porque a gente acha que não tem nada para trabalhar, que já está tudo maravilhoso. Então, às vezes, as nossas sombras precisam vir à tona e aí faz barulho, cria cisânia, dá confusão e a gente fica com a sensação de que está tudo pior. Mas não está tudo pior, é que essas coisas estavam todas ali, né, escondidas embaixo do tapete, e processo evolutivo não é esconder coisa embaixo do tapete, é fazer aquela faxina geral, abrir todas as gavetas. Onde tem aqui ainda distorção do bem? Vamos olhar para tudo isso. Temos que trazer isso à tona, enxergar e trabalhar. Então, como que a gente pode fazer a nossa parte nesse processo? Como nós podemos individualmente contribuir para um processo coletivo? Olhando para as nossas próprias gavetas, fazendo a nossa faxina geral, aquela faxina da alma, nessa encarnação aqui. Eu que estou vivendo um marco, eu que estou vendo calamidades acontecerem, eu estou vendo uma pandemia acontecer. Quais os ensinamentos que essa quarentena, que essa pandemia que já passou de quarentena, que ensinamentos individuais eu estou sendo convidado a aprender? Porque não é força do acaso que nós estejamos reencarnados nesse exato momento. Nós temos algo a ver com isso. Enquanto a gente achar que não tem nada a ver com a gente, foi o outro, foram os governantes, foi a China, foi não sei quem. Enquanto a gente fizer isso, a gente projetar para o outro, enquanto a gente não se responsabilizar, não entender que somos também protagonistas desse filme, então a gente não vai fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é entender que se eu estou reencarnado na Terra nesse tempo histórico, nessa geração, eu tenho sim algo a ver com tudo isso. Eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a contribuir para a criação de tempos novos, para que essa transição se estabeleça de forma o mais tranquila possível dentro da turbulência, porque há sim uma turbulência. É como se estivéssemos naquele avião e que vamos passar por uma nuvem que está carregada. Vai ter uma tempestade, apertem os cintos. Mas o que eu posso fazer? Se eu estou dentro do avião e eu me debato, e eu me desespero e eu não coloco o cinto, eu vou estar numa situação pior. Agora, se eu me responsabilizo, qual que é a minha parte? Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou olhar para o que eu preciso modificar. Se é uma situação que está convidando à fraternidade, se é uma situação que está nos convidando a olhar para o nosso planeta, para a nossa casa, para os nossos vários níveis de casa, não é mesmo? Nossa casa planetária, que tem ficado abandonada ao léu, precisamos olhar qual a nossa parcela nisso. Qual a nossa parcela na mudança da nossa casa família? Fomos convidados a ficar em casa. O que eu preciso reajustar nessa casa? No meu comportamento nessa casa? Na minha autorresponsabilidade nessa casa? E nessa casa também. Nesse templo interno material, meu corpo, e nesse templo interno alma, que eu preciso olhar, o que eu preciso limpar, o que eu preciso visitar. Então, acredito que o grande convite para esse momento, para a nossa contribuição para um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá, apesar do mal ainda existir, é que façamos a lição de casa. Porque fomos avisados das tempestades, das dificuldades, mas que essas dificuldades vêm para um bem maior. É um grande parto, muitas vezes sofrido, chorado, mas depois dele
se porfiarmos, se fizermos a nossa parte, teremos enormes resultados, grandes alegrias, grandes sorrisos, grandes venturas daqueles que lutaram e agora podem receber, aproveitar dessa nova fase, dessa nova oportunidade. Então, que façamos a nossa parte, porque são chegados os tempos, e os tempos chegarão, conosco apesar de nós. Que possamos realmente contribuir, ser protagonistas da nossa vida, para que não seja necessária uma mudança de turma, digamos assim, como também já fomos avisados pela espiritualidade, sobre a importância de fazer a nossa parte para aqui permanecermos, não porque seremos expulsos, não existe essa questão de expulsão, mas de afinidade fluídica. O nosso perispírito se afiniza com o perispírito daqui. Então, à medida que a Terra vai mudando para um fluido menos denso, é importante que o nosso fluido individual também passe por essa mudança. E finalizo com um pequeno trecho de uma música chamada São Chegados os Tempos, depois podem escutar no YouTube, que diz assim: já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar no final da estrada de sombra e dor os olhos claros, calmos e serenos do Senhor. São chegados os tempos, paz e bênçãos a todos nós. Encerramos aqui a nossa fala e agora passamos a palavra à amiga Maria Alice, que vai fazer o processo de fluidificação da água e a nossa prece final. Muito obrigada a todos.